Paz do Senhor, queridos, boa noite. Estou passando aqui para deixar uma palavra da parte de Deus para a sua vida, que está escrito no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7, que diz assim: E para que eu não me exaltasse acima da medida, pela abundância das revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Sem dúvida você pode já ter ouvido essa palavra, e é uma palavra que de fato nos traz um ensinamento extraordinário, porque Paulo vai dizer que para que ele não se exaltasse acima da medida, foi-lhe dado um espinho na carne. Ele fala: pelas abundâncias das revelações foi-me dado um espinho na carne. Ou seja, Paulo, sem dúvida nenhuma, você conhece um pouco da história, foi um dos maiores apóstolos da história da igreja, um homem de Deus, um homem que viveu revelações profundas da parte do Senhor. Ele mesmo vai declarar, em uma das suas revelações, ele acabou sendo levado, sendo assunto aos céus, sendo arrebatado. Ele não sabe se fora do corpo, se no corpo, mas ele declara que viveu uma experiência muito forte em relação ao céu. E Paulo vai dizer: para que eu não me exaltasse por causa da abundância daquilo que eu vivia na minha vida espiritual, na minha vida ministerial, foi-me dado. Ou seja, não foi o diabo que me deu, não foi nada que envolvia o inferno. Veio do inferno esse espinho, não. Foi me dado da parte de Deus. Foi Deus quem pôs aquele espinho na carne de Paulo, para que ele não se exaltasse acima da medida, para que ele não, de maneira nenhuma, acabasse achando que tudo aquilo que ele vivenciava ou aquilo que ele estava tendo de experiência era porque ele era sábio demais, porque de fato ele tinha uma sabedoria extraordinária. Paulo falava várias línguas, era um homem doutor da lei, a gente sabe muito bem a história dele. Só que no que diz respeito às coisas espirituais, não é nada, de maneira nenhuma, ligada à nossa própria sabedoria. Aquilo que é espiritual, sem dúvida, vem da parte do Senhor. Não é para nossa glória, não é para nossa honra, mas sim para a glória e honra do Senhor. E Paulo vai dizer: para que eu não me achasse demais, para que o peito não estufasse, para que eu não achasse que tudo era porque eu sabia, porque eu tinha estudado, o Senhor foi lá e colocou algo em mim, para sempre que de alguma maneira eu estivesse com o ego um pouco acima, o Senhor ia lá e cutucava-me com aquele espinho, e fazia aquele espinho cutucar a minha carne. Ou seja, Paulo era como se ele sentisse a dor do espinho entrando na sua carne, é como se ele sentisse a dor do cutucar de um espinho. Ou seja, Paulo tinha algo na carne dele, a Bíblia não declara o que é. A gente tem muitas especulações, muitas coisas que alguns teólogos dizem e suspeitam do que seja, mas sem dúvida era algo que incomodava muito a Paulo, e era algo que Paulo não queria para ele, mas que Deus achou necessário para pôr um controle na vida de Paulo. E é isso que eu trago para você hoje. Sem dúvida nenhuma, o Senhor nos chamou, o Senhor nos deu um chamado, e o chamado que Deus deu para nós não é pequeno, porque a Bíblia vai dizer que Ele derrama do seu Espírito, e o Espírito é sem medida, mas é tudo para louvor e glória do nome dEle. E geralmente o Senhor sempre vai deixar um controle, sempre o Senhor vai deixar algo em nós para nos lembrar, que não é nada de nós mesmos, para nos lembrar de onde nós saímos, para nos lembrar que não é nada da nossa própria sabedoria, que nós não somos merecedores. Nossa, como eu queria me livrar de tal coisa, como eu queria que isso aqui terminasse. Vai e vem, esse negócio dói, vai e vem, esse negócio machuca, vai e vem, esse problema parece que retorna, parece que não acaba. E muitas vezes, quem sabe, isso não pode representar um espinho para você, para que você de maneira nenhuma se exalte acima do normal. Porque, sem dúvida nenhuma, o nosso ego, o nosso eu, é notório. Tem horas que de fato ele quer achar que a gente prega bem porque a gente estuda muito. Isso pode ter a ver um pouquinho, sim, pode, mas a verdadeira revelação da palavra não vem somente do teu estudo, daquilo que tu se dedica ali, não. A revelação, ela vem do Espírito Santo, é Ele quem dá a revelação a quem Ele quer. Ou seja, não é de maneira nenhuma porque nós somos o cara ou porque a gente sabe demais, Ele dá a quem Ele quer. Então, ou seja, se você hoje tem vivido uma
ministério, tem vivido algo da parte de Deus, quem sabe na tua vida espiritual, ministerial, sabe lá em qual área for da tua vida, saiba, né, que se for necessário Deus colocar um controle, como ele colocou na vida de Paulo, para que você não se soberbeça, ele vai colocar. E vai e vem, ele vai pegar esse espinho e vai cutucar tua carne, para que tu não esqueça de quem você é. E isso é bem notório, porque um dia desse estava eu num almoço, né, com a minha família, e eu já contei um pouco do meu testemunho para algumas pessoas, falando um pouco da minha infância, daquilo que eu enfrentei por situações, por diversas vezes, né? Eu com a minha avó, que hoje é falecida, eu me lembro que na nossa infância a gente ia para o centro da cidade pedir alimento, sentar à beira de uma calçada para pedir comida, para pedir dinheiro, para a gente ter um alimento para comer, porque nós não tínhamos. E eu lembro muito de onde Deus me tirou. E um dia desse aqui em São Paulo, a gente comendo, foi agora, tá com uma semana mais ou menos, nós reunidos com a família para almoçar, chegou uma criança, né, e começou a chorar na mesa, pedindo que eu comprasse uma bala dela, e chorou e disse: por favor, tia, compra de mim, por favor, eu quero ir embora. E aquilo para mim foi como se fosse um cutucar de Deus na minha vida, dizendo: ei, não acha que tu é demais, não se ensoberbece, lembra de onde tu saiu, lembra que um dia tu foi ela, lembra que um dia foi tu que esteve lá, implorando para que alguém desse algo para ti, implorando para que alguém de alguma maneira te abençoasse. Ou seja, vai e vem, Deus vai usar um meio para lembrar você quem você era, para lembrar você que tudo que eu e você temos não é para nossa glória nem para nossa honra, nós não somos merecedores, e por mais que nós viemos doar a nossa vida como sacrifício vivo ao Senhor, ainda não é suficiente, aleluia, para aquilo que Ele merece, amém? Então, se você tá aí muitas vezes sendo cutucado pelo espinho, né, do Senhor na tua vida, dê graças a Deus, porque como Ele disse para Paulo, Ele disse: Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, Paulo, eu já te dei abundância de revelações, eu tenho te dado a minha presença sem medidas, eu tenho te fortalecido, eu tenho te usado, eu tenho cuidado de ti, Paulo, e tudo isso basta. Eu não posso tirar aquilo dali, né, para que de alguma maneira você não venha, ou quem sabe até mesmo se achar melhor do que ninguém, para que você saiba o seu lugar e entenda, né, sem dúvida nenhuma, que tudo que você vivencia não é por merecimento próprio, mas porque o Senhor aprove a Deus te agraciar com aquilo que você tem. Receba essa palavra nessa noite, amém? Que se você não sabe se controlar, que o Espírito Santo de Deus ou o nosso Senhor possa colocar aí na tua vida um espinho para trazer um controle para você que não seja necessário, mas se for, para que você não se ensoberbeça acima da medida, achando-se demais, até mesmo muitas vezes humilhando pessoas, até mesmo paralisando pessoas, né, com palavras, desmotivando, né, em nome de Jesus, que você possa entender que se o Senhor perceber que você está se ensoberbecendo demais, Ele vai sem dúvida colocar assim um espinho aí para lembrar de você quem você é, para lembrar você quem você é de verdade, amém? Receba essa palavra, que Deus te abençoe, tenha aí um final de semana cheio da bênção do Senhor, e não esqueça, a graça de Deus te basta. Fica com Deus, meu irmão, Deus abençoe.